Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia Medeiros, do Ateliê Arte em Pano, e hoje a gente vai fazer o corte da saia reta. Então hoje a gente vai conversar sobre a ourela do tecido, o fio reto do tecido, disposição do molde, vamos ver como é que isso funciona aqui na prática, tá bom? Então a gente vai dispor o tecido na mesa dobrado, né? A gente trabalha sempre com o tecido dobrado, porque os moldes nós fizemos pela metade, lembra? Fizemos metade da frente, metade das costas. E agora, na disposição do molde no tecido, a gente trabalha com tecido dobrado, tá? Uma coisa muito importante é a gente deixar a orelha perto da gente assim, ó, tá? Então, eu vou colocar a orelha sempre paralela com a orelha, bem certinho. Porque é isso que é assim, a parte mais importante do tecido, é a gente acertar a orelha com a orelha na hora do corte, tá? E aqui, olha, a gente trabalha com o tecido dobrado, né? E a parte do direito do tecido para dentro, tá? Porque assim, a gente vai fazer as marcações, passar o giz, marcar a pence, sempre essas marcações são feitas pelo avesso do tecido, tá? Então, o direito ficou aqui dentro. Então, assim, a importância da orelha, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, acertar a orelha com a orelha. Agora, a gente vai dispor os moldes no tecido, tá? Então, como é que eu faço a disposição do molde da frente? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O molde da frente, eu coloco bem encostado na dobra do tecido, olha, conforme tá aqui, né? Porque aqui na frente não vai ter costura, né? Então, a gente encosta o molde na frente, na dobra do tecido. E eu vou sempre prestar atenção aqui, olha, se nós temos tecido lá embaixo, tá? Às vezes, por distração, por algum motivo, a gente não percebe e coloca o molde e tá faltando tecido lá embaixo. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá bom? Aí, a gente distribui alguns alfinetes, seguramos o molde da frente encostado na dobra do tecido. O molde das costas, como ele vai ter abertura atrás, lembra, nós deixamos aquele espaço do zíper, nós deixamos 1,5 cm para colocar o zíper invisível, né? Então, eu vou colocar ele voltado aqui para a parte da ourela do tecido, tá? E como é que eu faço para ele ficar bem retinho? Eu vou colocar o molde em fio reto, é uma expressão que a gente usa na costura, colocar o molde em fio reto. O que significa isso? Colocar o molde, a linha reta do molde, aqui no caso, o meio das costas, ou esse 1,5 que nós saímos do zíper, tanto faz. Eu posso medir do meio costas ou do 1,5 do espaço do zíper. E eu vou medir a distância que tem até a ourela do tecido. Então, eu meço uma vez aqui em cima, olha, deu 2,5 cm. Aí, eu vou colocar essa mesma distância, 2,5 cm aqui no comprimento. Então, eu tenho a certeza de que o molde está bem reto, né, sobre o tecido, tá? Então, aí, nós também colocamos os alfinetes para segurar, né? Então, veja, a gente coloca a parte das costas e a parte da frente no sentido do fio reto do tecido, tá? Porque a ourela corresponde ao fio reto do tecido. Então, os moldes têm que estar bem retos, bem distribuídos. O cos, nós cortamos no fio, o que nós chamamos de fio atravessado, tá? Toda parte assim que tem detalhes da peça, por exemplo, o cos, a pala da camisa, punho da camisa, colarinho, enfim, algumas outras peças que fazem parte do molde, elas são cortadas no fio atravessado, tá? Isso também a gente vai ver muito na costura. No caso da saia, o cos é cortado no sentido do fio atravessado, tá? Então, nós colocamos o molde no tecido e agora é assim, como esse molde ele já tem margem de costura, né? Lembra, nós deixamos 1 cm na cintura, frente e costas, nós deixamos 2 centímetros na lateral, frente e costas, e também deixamos 2 centímetros de barra, né? Frente e costas, e aqui no meio costas eu deixei 1,5 para o zíper invisível. Como eu já tenho margem de costura, então agora eu vou marcar com o giz no ponto onde nós vamos cortar, ou seja, bem no contorno do molde aqui, ó.
eu vou contornar todo o molde com giz, porque eu vou marcar aonde eu vou cortar. Então, tem uma outra forma, por exemplo, que você pode, assim que você dispõe o molde no tecido, você já pode cortar. Você já pode cortar aqui, olha, porque nós já temos a margem de costura, tá? Então, se você ainda não tem muita prática ou assim, tem receio de cortar o molde, aí você faz isso que nós estávamos falando, olha. Você vai contornar todo o molde com o giz. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, olha, para você ver. Uma outra coisa importante, a gente vai marcar já aqui a costurinha da pence, onde nós fizemos a marcação da pence. E eu marco também o comprimento da pence. Eu passo o giz para marcar. Outra coisa importante, outro ponto importante, é onde vai a dobra aqui do zíper, na parte de trás, olha. Nós marcamos, porque eu tenho que dar um piquezinho aqui com a tesoura, tá? Então, olha, eu vou tirar esse molde e vou cortar, porque assim, é aquilo que a gente falou, para evitar cortar o molde, tá bom? Eu vou tirar, olha, vamos acompanhar aqui, ó. Eu vou tirar os alfinetinhos, vou tirar o molde, olha, aí eu tenho a marcação. Então, aqui eu vou cortar, se você também preferir, e que eu acho melhor também, a gente segurar com o alfinetinho o tecido para não escorregar. Colocamos mais alguns alfinetinhos aqui. Para também o tecido não sair do lugar, tá? Vamos pôr mais um aqui. E aí eu vou cortar né, sem o molde. Porque aí a gente evita de danificar o molde por conta do corte da tesoura, tá? Aí nós cortamos aqui, ó. Chegou aqui na ponta. Cortamos aqui na linha da barra. E cortamos aqui aquele espaço que nós deixamos entre a orelha e aquele 1,5 do zíper invisível. Uma outra coisa importante, gente, olha, a orelha, ela é sempre descartada, tá? A gente nunca deixa a orelha na peça, porque assim, a orelha, ela é acabamento do tecido, mas ela não é acabamento da nossa roupa, tá? Nossa roupa, o acabamento vai ser feito no zigue-zague ou no overlock, mas a orelha a gente sempre descarta, retira ela da nossa peça, tá bom? Cortamos as costas e aqui, olha, uma coisa que é muito importante, a gente vai dar um piquezinho, cerca de mais ou menos meio centímetro, tá? Cuidado com esse pique, não pode ser muito grande, também nem muito pequeno. Eu dei o pique aqui onde é o local da pence. E eu dou um piquezinho também, onde é o espaço, aquela dobrinha de 1,5 do meu zíper. E aqui também eu dou um piquezinho, naquele 1,5 que vai ter uma dobra ali na linha do comprimento, tá? Na linha da barra. Bom, então nós cortamos, eu vou só tirar esse pedacinho. Então, nós cortamos a parte das costas. Agora eu vou cortar a parte da frente do nosso molde. Então, a mesma orientação. Agora a gente vai fazer o corte do cos, tá? O cos, como a gente havia conversado, ele é cortado no tecido atravessado, no fio atravessado, tá? E uma coisa muito importante, olha, a gente vai cortar ele num tecido só, tá? Porque aqui ele já tá toda a largura e o comprimento dele tá todo aqui. Então, a gente vai trabalhar só com uma parte aqui do tecido. E a gente vai trabalhar com essa parte aqui, ó. Aí, eu vou fazendo aquele esquema que eu gosto de fazer. Passar o giz e recortar. Você pode cortar aqui direto, contornando o papel, né? Não tem problema nenhum, dá na mesma, tá bom? Qual é a próxima etapa, né? A gente vai lá para a máquina. A maneira que eu faço de costura é assim. Olha aqui a parte da frente, olha, inteira, toda cortada, né? Agora, uma coisa aqui que nós temos que fazer antes de ir lá para a máquina é assim, olha. Lembra que a gente marcou
o comprimento da pence, né? Essa marquinha eu também tenho que passar ela para esse lado, tá? Então, assim, eu posso fazer de duas formas. Ou você pode fazer assim, ó. Aqui eu segurei, a marquinha tá aqui desse lado, ó. Ou você marca passando um alfinetinho e forçando um pouco aqui essa aberturinha, esse ponto, de maneira que passe para esse lado, tá? Ó, eu coloquei o alfinetinho aqui, você força um pouquinho, força, para passar esse ponto para esse lado. Ou, se você preferir também, a gente pode fazer assim, olha. Você pega um molde aqui no caso eu tô com a frente, né? Você vira o molde, ó, do outro lado, vira o molde aqui e passa o giz aqui novamente. E aí você vai ter a marquinha da pence aqui nesse lado, ó. Deixa eu reforçar aqui. Tá? Então, eu vou marcar o ponto da pence, da costura da pence aqui dos dois lados. Lembrando que aqui as marcações ficam do avesso do tecido, tá? Então, por esse motivo que assim, o direito do tecido tá aqui dentro, tá? Porque as marcações ficam do lado de fora, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte das costas. Eu vou marcar a pence também das costas, ó. Vamos lá. Aqui, onde tá a nossa marquinha. Aqui, ó. A nossa marquinha, eu ponho um alfinetinho aqui e dou uma forçada, movimento circular, ó. Porque aí eu passo essa marquinha pra cá. Ou eu posso colocar o molde também, ou eu já posso aqui, ó, como eu já tô vendo aqui, já faço um sinalzinho da pence. Avesso de tecido também, tá? Então, agora a gente vai lá pra máquina e é assim, o que que eu faço, como que a gente faz pra costura ficar mais ágil? Eu vou passar primeiro todo o zigue-zague ou overlock nas laterais, nos comprimentos e no meio das costas. Meio costas, aquele espaço lá onde vai o zíper, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Então, eu vou agora parte por parte, passar o zigue-zague toda a volta, menos na cintura, tá? Então, você pode passar o overlock ou o zigue-zague, né? Ou o overlock, para quem tem overlock, para segurar, né? Para o tecido não desfiar mais. Então, a gente vai fazer esse acabamento. Então, na abertura aqui das costas, onde vai o zíper, na barra e na lateral, menos na cintura, tá bom? Então, a gente vai lá para a máquina agora.